Deuteronômio capítulo 8, verso 1 diz assim: tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor com juramento prometeu dar aos vossos pais. Vocês ouviram o que eu falei? Verso 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. O livro de Deuteronômio foi um livro escrito por Moisés. Significa a segunda lei. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, trazendo as tábuas da lei, e encontrou todo o povo adorando um Deus falso, um Deus estranho, Moisés ficou muito irado e jogou aquelas pedras no chão, quebrou aquelas pedras, que eram a lei que Deus tinha dado. Mas depois Moisés voltou ao monte pela segunda vez e lá ficou 40 dias. 40 dias nos lembra que Noé também passou 40 dias em uma arca durante o dilúvio. 40 dias nós nos lembramos de Jesus no deserto, jejuando e orando. 40 dias então é um número muito significativo, significa um tempo de provação. Assim como os nomes, todos os nomes na Bíblia são importantes, têm um significado, os números também têm um significado. E aqui a palavra nos ensina, nos mostra que Deus queria que o seu povo entrasse em uma terra. Diz aqui a terra da promessa. Deus faz essa promessa, e toda promessa que Deus faz, Deus cumpre. Aquilo que Deus prometeu, a sua vida vai se cumprir. Aquilo que Deus falou em relação a você, haverá de se cumprir, porque Deus é fiel para fazer cumprir a sua palavra. E Deus diz assim: tereis cuidado em cumprir todos os mandamentos, para que você possa entrar na terra. E logo em seguida Deus diz assim, no segundo versículo: pelo caminho que você está passando, ou que você passou, você foi provado, foi até mesmo humilhado, para que eu soubesse exatamente aquilo que estava no seu coração. Normalmente, quando todas as coisas estão bem, nós não manifestamos quem nós somos. Mas quando alguém diz uma palavra que nos ofende, que nos deixa meio para baixo, na verdade nós deixamos sair aquilo que está no profundo da nossa alma. E a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E Deus diz assim: eu queria saber exatamente o que é que havia no seu coração. Ou seja, Deus estava fazendo um teste. Às vezes nós passamos por teste. O que significa uma prova? O que significa um teste? Um teste, meu querido, é para que você demonstre as suas aptidões, para que você mostre aquilo que você sabe fazer, aquilo que você consegue fazer, para que você mostre também a sua personalidade. Por isso que nós passamos por testes em todas as áreas da nossa vida.
Mas esse teste, diz aqui a palavra, que Deus estava testando aquelas pessoas, mas Deus conhece o seu coração. Deus é aquele que nos sonda, nos conhece. Deus sabe exatamente o que tem dentro do seu coração. O grande problema é que às vezes nós mesmos precisamos saber o que é que nós carregamos dentro de nós. E às vezes nós nos surpreendemos com algumas coisas que nós fazemos, algumas atitudes, algumas palavras. Diante das circunstâncias, às vezes nós demonstramos exatamente o que está dentro do nosso coração. Por isso, muitas pessoas estão passando por testes. Não, eu não me refiro ao teste que você fez para entrar naquele trabalho. Talvez seja um teste no seu casamento, talvez seja um teste na sua saúde, talvez seja um teste de fé que nós vivemos, que passamos para sermos testados, não para sermos derrotados, mas para que nós mesmos possamos saber exatamente o que é que está no nosso coração. Você precisa saber o que você carrega dentro do seu coração. Você precisa conhecer o seu coração. Meu irmão, você precisa conhecer o coração da sua esposa. Você, irmã, precisa conhecer o coração do seu esposo, o coração do seu filho. Alguém só fica conhecendo o coração do outro quando caminha junto, quando está ao lado, quando passa algumas batalhas juntos. Mas eu quero te lembrar uma coisa: as batalhas que você vive, que você passa, os desertos pelos quais você passa, você não passa sozinho, porque Deus sempre vai estar do seu lado. Talvez você não veja, talvez você nem sinta a presença dele, mas Deus, Ele não te abandona, jamais. Fala para quem está do seu lado: Deus não te abandona, jamais. Mas por que é que nós passamos por deserto? Por que é que nós vivemos algumas pelejas? Por que é que esse povo passou por esse caminho? Era um caminho tão curto, poderia passar em alguns meses, mas levaram 40 anos. No deserto nós somos testados. Nós não entramos na terra da promessa sem termos os nossos corações testados e aprovados. Os testes que nós vivemos hoje não é exatamente um teste como essas pessoas passaram, porque eles estão na lei. Nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Mas o teste hoje é um teste de fé. O teste hoje, irmão, é quando nós cremos e aceitamos a palavra de Deus e tomamos a palavra de Deus como uma regra, como um princípio de fé na nossa vida. Por isso que nós sempre recebemos uma palavra da parte de Deus, para que a gente não desanime, para que a gente não volte atrás, para que a gente não recue. Então você não pode recuar, você não pode também voltar atrás, porque Deus, Ele vai. Eu gostaria que você recebesse essa palavra como uma palavra profética. Ouça bem, Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Eu gostaria de ouvir um amém bem gostoso. Deus vai fazer cumprir aquilo que está no seu coração. Abraão tinha um desejo muito grande de ter filhos, mas Abraão já estava na casa dos 100 anos
e a sua esposa era estéril. Você sabe da história. Mas Abraão, pela fé, ele recebeu uma palavra da parte de Deus, que a sua descendência seria como a areia do mar, como as estrelas do céu. E Abraão creu nessa palavra. Moisés, diante de uma pressão tremenda, porque ele estava guiando um povo, e o inimigo estava se aproximando. Ao lado havia montanhas, pela frente havia o mar, e Deus dá uma ordem a Moisés que ele apenas seguisse adiante, em direção ao mar, e o mar se abriu, porque Deus sempre honra a nossa fé. Deus, ele vai honrar a sua fé. Josué, quando estava entrando na terra da promessa, ele estava indeciso, não sabia bem o que fazer, e Deus diz assim: Josué, onde você colocar a planta dos seus pés, eu darei essa terra por herança. Mas o que eu percebo, que Deus não mandou que ele se aquietasse. Deus não mandou que Abraão se aquietasse. Ele mandou que Abraão coabitasse com Sara, para que viesse um filho. Ele mandou que Moisés seguisse adiante para o mar se abrir. Se Moisés não seguisse adiante, o mar não teria sido aberto. Deus não falou para Josué ficar quieto, de braços cruzados, porque as coisas de Deus requerem uma ação. Ele dá a sua palavra, e cabe a mim e a você entrarmos com a nossa ação. Eu não sei se você entendeu o que eu disse. Quando o povo de Israel estava andando pelo deserto, o sol muito quente, Deus colocava sobre aquele povo uma nuvem, para que não tivesse insolação, para que não tivesse câncer de pele. Certamente eles não tinham protetor solar. O protetor era a nuvem que era colocado sobre aquele povo. Só que tinha um detalhe: quando o povo andava, a nuvem de Deus, que era a presença de Deus, ela andava. Quando o povo parava, a nuvem parava. Se você anda, a nuvem do Senhor anda sobre você. Quando você para, Deus respeita a sua opção, e a nuvem do Senhor também para. Então esse não é um tempo de estar aquietado. Esse não é o tempo de ficarmos parados. Porque quando Deus diz assim, onde você colocar a planta dos seus pés, na verdade é uma promessa, mas a planta dos meus pés precisam de um movimento. Eu preciso me movimentar. Eu estou dizendo que não espere que Deus faça por você aquilo que você pode fazer. Não espere que Deus faça. Espere que Deus faça por você aquilo que você não consegue fazer. Isso Deus vai fazer. Será que eu fui claro no que eu disse? O grande problema é que às vezes nós aquietamos, às vezes ao recebermos alguma palavra, somos melindrosos demais, dizemos essa palavra foi dura comigo. Somos igual criança, às vezes damos birra, fechamos a cara, emburramos. Mas Deus, Ele tem a forma dele de falar. Um dia uma mulher que precisava de conhecer o que estava no coração dela mesma, essa mulher se chamava Ana. Ela chegou até o templo e ela queria um filho, porque o seu marido tinha uma outra mulher e a outra mulher tinha filhos e ela não tinha filhos. E Ana chegou ao templo com um coração amargurado, e ela orava, sussurrando, e chorava também.
E o sacerdote chega para Ana e diz assim: por que é que você só anda bêbada? Imagine o pastor falar para a irmã da igreja: você está bebendo muito, irmã? E ela disse: não, meu Senhor, eu não estou bêbada, eu sou uma pessoa amargurada de coração. Mas o sacerdote dá a ela uma palavra: por que você é amargurada de coração? Ela disse assim: eu sou amargurada de coração porque eu quero ter um filho e Deus não me deu esse filho. E o sacerdote diz assim: vá e Deus vai te conceder aquilo que você deseja no seu coração. Quando nós recebemos uma palavra, e essa palavra, quando ela sai do altar, e cabe você receber essa palavra, tomar posse dessa palavra, descobrindo aquilo que está no seu coração. E ao receber a sua palavra, na verdade, isso é um gesto de fé. E o coração de Ana já não estava mais atribulado. Ela foi para casa e ela teve um filho. Aliás, ela teve 5 filhos. Por isso que eu quero que você entenda, querido, que você precisa observar, sentir o que é que está no seu coração. E nós percebemos o que está no nosso coração durante a nossa caminhada. Os discípulos de Jesus, aliás, 2 discípulos de Jesus, no domingo da ressurreição, eles saíram de Jerusalém, estavam indo em direção a Emaús. Eles estavam tristes, porque o seu mestre havia sido crucificado, estava sepultado. Eles haviam esquecido que ele haveria de ressuscitar. E enquanto eles caminhavam de Jerusalém para Emaús, que é entre 15 e 30 quilômetros aproximadamente, dependendo do caminho que se passa, o próprio Jesus se colocou ao lado deles, mas o coração estava tão atribulado, eles estavam tão tristes, que eles não reconheceram que Jesus estava do lado deles. Às vezes você está caminhando, Deus está falando com você, mas você não está percebendo o que Deus está falando. Nesse dia de hoje eu quero orar para que o seu ouvido possa ouvir a voz de Deus, para que você possa entender o que Deus está falando com você. E Jesus começou a contar uma história para eles, contou a respeito das Escrituras. E quando chegaram em Emaús, já estava a noitinha, e Jesus continuava conversando, mas eles que andaram ao lado de Jesus, eles não estavam reconhecendo que era Jesus que estava com eles. Foi durante um caminho. Jesus não parou na metade do caminho, continuou a caminhada até o final. Em Emaús, ao partir o pão, eles reconheceram que era o Senhor que estava com eles o tempo todo. E um disse para o outro: agora que eu me lembro que o meu coração, durante toda a caminhada, o meu coração estava ardendo. Nós precisamos saber o que é que nós temos guardado em nosso coração. O que é que você carrega no seu coração? O que é que está no coração daquele seu companheiro de trabalho, que às vezes anda angustiado, às vezes fala mal de você? Talvez ele carregue muita amargura, e não é tempo de você condená-lo, mas é tempo de amá-lo, é tempo de orar por ele. Talvez você não saiba exatamente o que está no coração do seu filho, por isso o seu filho está estranho. Mas é tempo de conhecer o coração dos filhos. Por isso que o último versículo do Antigo Testamento nos diz que o coração dos pais precisam se converter ao coração dos filhos, diz o profeta Malaquias.
para que o Senhor possa vir e sarar essa terra, e Ele não fira a terra com maldição. O que é que anda no coração da sua esposa? O que é que anda no coração do seu esposo? A palavra do Senhor nos fala no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, quando os discípulos do Senhor, ou melhor ainda, nem eram discípulos de Jesus. Lucas 5, Jesus estava começando o seu ministério, e diz a palavra que Pedro estava pescando, e durante toda a noite não havia pescado nada. E Jesus entra naquele barco e fala com Pedro para lançar novamente as suas redes. Pedro estava cansado, não havia pescado nada. Cuidado com um pescador que não pegou nada. Talvez ele esteja irado. Eu imagino que Pedro estava voltando para casa com o coração triste, mesmo porque ele morava juntamente com a sogra. Não sabemos como é que essa mulher, o que ela ia falar para ele. Se ele tinha enrolado a noite inteira, se ele tinha conversado com os amigos ao invés de pescar. E Jesus diz a Pedro: lance novamente as tuas redes, Pedro. E Pedro lançou as suas redes. As redes quase se romperam. Foi necessário que Pedro chamasse outros amigos para vir, para partirem os peixes, para dividirem aquela quantidade de peixe. Porque Jesus sabia exatamente onde estavam os peixes naquelas águas turvas do mar da Galileia. Se Jesus sabia onde estavam os peixes, Jesus sabe também o que passa no seu coração. Ele sabe o que passa na sua vida. E quando as redes saem cheias, Pedro se afasta de Jesus, se prostra ao chão e diz assim: Jesus, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro estava conhecendo melhor quem estava do lado dele. Precisamos conhecer melhor quem é Jesus. E Pedro, ao reconhecer quem era Jesus, ele reconheceu também as suas falhas. Ele reconheceu que ele era um pecador. Por isso ele disse: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pobre pecador. Quando nós sabemos da grandeza de Jesus, nós reconhecemos quem verdadeiramente nós somos. E sabendo quem nós somos verdadeiramente, nós podemos ter as nossas vidas mudadas mediante a palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos ensina. E a palavra nos ensina que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já ficaram para trás. Eu quero saber se você está em Cristo, porque se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás, e agora é prosseguir para o alvo, caminhando pela fé. Será que você ouviu o que eu disse? Sabe, amados, Pedro teve uma pesca de sucesso. Entenda algo. Ana, ela obedeceu a palavra que o sacerdote dera a ela.
que ela pudesse voltar para casa, porque ela teria o seu filho. Ela teve o seu filho, ou melhor, teve 5 filhos. Pedro, quando obedece ao Senhor, Pedro faz uma pescaria de sucesso. Por quê? Porque a unção, ela segue a obediência. A unção, diga comigo, a unção acompanha a obediência. Quando eu obedeço, Deus me